E aí, aqui é o Edu e hoje a gente vai falar sobre o futuro distópico do universo Marvel. Terra X. Nossa, essa abertura ficou meio estranha. Roda a vinheta. Terra X ela foi originalmente publicada em 99. Ela foi feita, o roteiro, né, no caso, foi feito pelo Jim Krueger e ele teve a arte do John Paul Lemmel. E a HQ ela é baseada em uns rabiscos, né, uns esboços do Alex Ross sobre como que seria um futuro do universo Marvel. Um futuro ali mais ou menos uns 20 anos após alguns acontecimentos. E ela foi sair aqui no Brasil pela Mitos em 2001 e depois ela foi reimpressa em 2009 pela Panini, essa versão aqui. Se eu não me engano, essa versão aqui que eu tenho é de 2017. Teve duas impressões, né? Teve a de 2009 e teve a de 2017 também. Ela não é uma HQ que ela foi muito reimpressa e tudo mais, tem até alguns memes por trás, né? Uma camiseta, se eu não me engano, de Terra X que ela foi adiada várias vezes, a reimpressão dela, né? E agora a gente tem essa saga aqui inteira. Inclusive, a arte, né, das capas é do Alex Ross, né? E a do Joe Paul Lemmon é a do interior da HQ. Então, se você ver aqui, ó, primeiro aqui, essa aqui é uma capa do Alex Ross e todas elas subsequentes são do Alex Ross. E, cara, do que se trata a HQ, né? Como eu te disse, é um futuro distópico e ela começa, né, com o nosso querido Aaron Black. Aaron Black não, Aaron Stark. Aaron Stark, que é o Homem-Máquina. E ele acorda no quarto dele como ser humano, né? Ele não é mais o Homem-Máquina, né? Ele não tem mais o formato de máquina. E ele é sequestrado. E no momento que ele é sequestrado, ele é enviado para a Lua. E ele é sequestrado, como eu disse. Se você ver o vídeo anterior, você vai perceber que eu tô tentando aprender a fazer isso daqui, tá? Então pra mim é um pouco mais complicado. E eu tô tentando fazer isso sem muito roteiro. Talvez um roteiro seja interessante. Depois vocês deixam no comentário aí o que vocês preferem. E no quarto dele, quando ele é sequestrado, ele é levado pra Lua, né? E ele fica lá na Lua perguntando o que diabos aconteceu e ele aparece na forma original de máquina dele. E se descobre que ele foi capturado pelo Vigia, né? Pra quem não sabe, o Vigia, o Atu, né? O nome dele dentro do gibi. Nesse exato momento ele tá lá na Lua, ele tem uma base na Lua, e o Vigia explica o motivo dele tá ali, né? Ele explica o papel do Vigia, que é basicamente catalogar tudo que tá acontecendo no planeta Terra, e o próprio nome dele já diz, é vigiar. E pesquisar tudo que não é visto até que se torne passado e tudo mais, e ele chama, né, o Aaron de X-51. X-51 é o nome de projeto, né, que o Abel, o pai do Homem-Máquina, deu pra ele, e ele não gosta muito disso, né? Ele não curte muito, e eu acredito que o Atu tenha sequestrado ele justamente porque ele tem esse sentimento de máquina ali enfiado no DNA dele. E vocês vão entender o porquê que é necessário, né, ter um pouco dessa frieza para você documentar o que está acontecendo dentro do planeta Terra. E o Atu explica pro X-51 que desde o princípio, né, ele estava observando a expedição dos Celestiais, que estava observando quando eles começaram os trabalhos, no moldar da Terra a imagem deles, né? Para quem não sabe, os Celestiais é basicamente um ser supremo ali da Marvel, né? Se eu não me engano, se você assistiu Eternos, né, você já deve ter visto o que é um Celestial. Também, se eu não me engano, ele aparece no primeiro Guardiões da Galáxia, aquela parte lá que mostra uma cena dele batendo, né, um cajado dizimando a terra ali, aquilo ali é um celestial. E o ator ele estava observando isso desde o começo para ver eles moldarem a terra à imagem deles. Para começar, né, foi necessário ali destruir, e isso é o que a raça humana conhece como a destruição dos dinossauros, então mostra na HQ, né? E o mais legal que essa é uma HQ que, na minha opinião, ela é muito boa pra você começar a ler no universo Marvel. Porque antes dele te introduzir pro plot, né, mesmo da HQ, ele te dá um overview geral do que é a linha do tempo, a cronologia da Marvel, né? Então você começa a perceber que o Vigia ele tá apresentando pro X-51 um panorama completo dos eventos, né, que rolaram até o momento. Desde a criação dos Eternos, passando pelos Inumanos, até a chegada dos deuses asgardianos, né, na Terra, que posteriormente foi adotado como divindade. E essas divindades, né, dando assim início à religião. Então, a HQ ela vai traçar para você essa cronologia do universo Marvel, né, que é uma excelente introdução.
E após, né, essa introdução narrativa, né, que aborda a criação dos personagens do Capitão América, do Namor, de forma sequencial, o X-51, né, o Aaron, ele começa a se perguntar, né, por que que ele tá ali, por que que ele foi sequestrado e tudo mais. E, cara, o que acontece é o seguinte, o Vigia, ele tá cego, né, ele não enxerga mais, e ele agora precisa de alguém para observar o que tá acontecendo na Terra para ele conseguir botar, né, ali nos arquivos dele para tipo, continuar escrevendo o que tá acontecendo na Terra. E como, né, o resultado, né, de precisar de uma pessoa, ele acabou sequestrando o Homem-Máquina para poder prosseguir com isso. E a gente descobre, né, do desenrolar das páginas, que os Celestiais, eles não só chegaram na Terra e moldaram a imagem deles, né? O Celestial, ele colocou no DNA do ser humano sementes. Essas sementes, né, elas vão germinar, e quando elas germinam, elas despertam os poderes, né, que a gente tem dentro do universo Marvel. Então, de princípio, ele explica que no começo eram necessários uma energia tipo muito grande para conseguir criar ali, né, um super-herói, no caso um inumano, ou precisava acontecer alguma coisa, um ponto fora da curva, como a junção de duas espécies, como por exemplo um humano e um outro ser que eu não lembro o nome, mas que deu origem ao Namor. Precisava de inspiração, né? Os Celestiais plantaram a semente para dar inspiração para os doutores criarem o soro do super soldado do Capitão América. E todas essas mutações, elas estavam presentes ali, né, nos planos dos Celestiais. Então, absolutamente tudo que você vê em relação a como os super-heróis surgiram, né? Então, seja uma aranha radioativa, seja uma exposição a raios gama, né, como foi com o Hulk, a aranha radioativa do Homem-Aranha, como uma tempestade, né, uma tempestade no espaço, como foi com o Quarteto Fantástico. E tudo isso estava nos planos dos Celestiais, tudo isso estava escrito e era para ter acontecido exatamente dessa forma. Mas por quê? Passando mais algumas páginas, eles percebem que vai acontecendo de uma forma um pouco mais orgânica. Então as pessoas começam a nascer com poderes, X-Men. E nessa, né, você vai vendo como que o universo ele vai se moldando ao bel prazer dos Celestiais. E você se pergunta, né, como que tá acontecendo isso. E a trama subsequente, né, o que acontece, né, e assim, acho que uma coisa válida, né, de se falar, é que a HQ ela acontece de uma forma onde cada capítulo o Atu ele pede pro X-51 falar o que ele tá vendo. E você percebe a humanidade do X-51, né? Você fala, nossa, mas por que eu tenho que te explicar isso? Não, ó, só explica, não tem essa não. Ele realmente quer puxar o lado máquina, né, do X-51. Então, todos os eventos que estão sendo ali contados é o X-51 explicando pro Atu. Então fica legal porque a cronologia, como eu disse que existe, ela é muito bem mastigada, porque o X-51, né, o Aaron, ele vai fazer exatamente a pergunta que você, leitor, tá se fazendo. Então já foi uma sacada muito boa do roteirista, colocar esse tipo de personagem ali na história, porque as perguntas, né, que você sente muita vontade de fazer, é exatamente a pergunta que ele vai fazer. E aí a trama, ela vai se desenvolvendo, né. E nessa trama, né, subsequente, então você já tem aqui todo o universo Marvel ele foi moldado pelos Celestiais e todos os super-heróis eles foram criados a partir de uma semente que consegue fazer com que a raça humana desencadeie mutações. Ponto. Depois o Reed Richards e o Tony Stark eles resolvem a crise energética global com Vibranium, tá? E essa energia, né, liberada, ela foi tão intensa que todos os seres humanos adquiriram habilidades sobre-humanas. É um negócio insano. E nessa, né, isso levou a obsolência dos super-heróis, né? As cenas... E as cenas subsequentes, elas são bem tristes, porque o super-herói, ele fica basicamente um zero à esquerda. O Demolidor, ele vai pra um circo, e aí a função dele é pura e simplesmente tomar porrada, ser queimado, ser esfaqueado e tudo mais, pra ele só simplesmente divertir o público. Os super-heróis, como não viram mais necessidade, né, de resolver algumas coisas, o Peter Parker, ele tá numa situação ali onde ele não quer mais ser o Homem-Aranha, ele tem uma filha que não se dá muito bem, que ela tem o manto do Carnificina, né, ali. E você vê a degradação dos personagens, né, de uma forma muito, muito triste. Então a parte da HQ que ela mostra que assim, no momento que todo mundo se tornou super, os super-heróis eles não são mais necessários. E isso
é muito, muito interessante a visão. Então você vê várias coisas ali nesse universo, né, que já se passaram alguns anos. Então a Jean Grey, ela casou com o Wolverine e ela não gosta do Wolverine. Eles dois têm um casamento super conturbado. O Coisa, ele não fala há muitos anos com o Reed Richards, né, por desencontros e tudo mais. E aí você percebe também que ele pegou... E aí a Reed Richards, a Sue Storm, morreu e ele acabou assumindo o manto, né, de Doutor Destino. Então ele foi pra uma fortaleza onde o Doutor Destino morava. Ele, se eu não me engano, ele mata o Destino, né, nessa parada, porque o Namor, ele meio que cai na conversa do Destino e aí acontece uma briga, e nessa briga o Tocha Humana acaba morrendo, a Sue Storm também acaba morrendo, e ele acaba assumindo, né, o manto por uma razão que acho que não cabe falar, fica muito mais legal se você ler. E nessa ele fica isolado, né? Nessa pegada. E ele se culpa muito, né? Ele, o Tony Stark, porque basicamente o que pivô de tudo foi essa parada de vibrânio, né? Essa explosão de vibrânio, né? Pra resolver a crise energética. E à medida que o X-51 ele vai acompanhando esses eventos, ele fica tipo, mano, ó, vamos lá, e aí? Eu não posso ir lá e avisar eles? Como é que é? Eu não posso chegar e falar o que tá acontecendo? Eu não posso me revelar e tudo mais? E não pode. Ele não pode ter nenhum tipo de contato com a Terra. Ele não pode avisar do que está acontecendo, ele não pode avisar do que vai acontecer, porque tem um plano dos Celestiais em cima disso, isso tudo está programado pelos Celestiais, né? E se você assistiu Eternos, você já deve saber o que é, né? E com o tempo, quando o Atu ele começa a confiar um pouco mais no X-51, né? Ele faz uma coisa que é extremamente complicada e triste dentro do quadrinho. Ele pede para o X-51 ele apagar toda a humanidade que existe dentro dele. E essa parada de apagar toda a humanidade é para ele não ligar para o que tá acontecendo no universo Marvel. Então ele vai ver tudo aquilo, ele vai só pura e simplesmente catalogar e falar o que tá acontecendo. E você pega um apreço, né, pelo X-51, é uma coisa muito legal. O Homem-Máquina nessa HQ ele é muito humano, é muito legal. E aí você vê isso se perdendo com o passar das páginas. Então aquelas perguntas que ele fazia lá no começo, que você falava, pô, esse é o tipo de pergunta que eu faria pra ele, ele não faz mais, ele só simplesmente aceita e vai seguindo. E assim, isso daqui é uma resenha, né? Eu não vou falar qual que é o plot, né? Mas eu vou te falar qual que é o pivô da parada, porque isso vai te dar muita vontade de ler, na minha opinião. E nessa, depois que ele, né, apaga a humanidade dele, o Celestial, né, o Atu, ele revela qual que é o verdadeiro plano dos Celestiais, né? Se você já assistiu Eternos, você provavelmente já sabe, né, o que é. Um Celestial, ele nasce através da explosão de um planeta. Ele é um embrião dentro do núcleo do planeta, e aí depois quando ele tá forte o suficiente, ele só simplesmente nasce e aí a Terra vai pra casa do chapéu. Ou o planeta, né, que tiver com a semente celestial dentro dele. E aí os celestiais eles se perguntam como que a gente protege esse planeta? Como que a gente protege esse planeta para que ele não seja alvo, para a gente conseguir dar tempo ao celestial para que ele consiga nascer saudável? Criando super-humanos. Então, sim, os super-heróis eles nasceram pura e simplesmente para proteger o celestial que está sendo gerado dentro do núcleo da Terra. E o plano é que logo mais esse celestial vai nascer. E aí todo mundo vai pra casa do chapéu. A única pessoa que sabe disso é o Homem-Máquina, que agora perdeu a sua humanidade. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha, né, pelo menos se divertido com esse vídeo até aqui. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre esse tipo de coisa, então por favor deixe o seu feedback, porque com o seu feedback eu melhoro. Eu agradeço muito o seu tempo. Se você puder se inscrever, deixar o seu like aí no vídeo, eu agradeço. E, pô, considera seguir a gente no Instagram, considera dar uma olhada no nosso site, que vai estar na descrição, juntamente com o Instagram. Deixei o meu Instagram pessoal lá também, então se você tiver curiosidade de ver o que eu faço no meu dia a dia, ele também tá lá. Enfim, Terra X é um título que eu indico. Eu acho que você precisa ler. É uma leitura densa, ele é uma HQ grande, tem bastante texto, 476 páginas, senta. Eu não recomendo que seja aquela leitura de
de busão e tudo mais, porque às vezes você pode se perder em algumas coisas. Ele tem bastante texto, em alguns aspectos ele é muito ele tem bastante metáfora e tudo mais. E é uma HQ muito legal. Opa, tropecei no microfone. Então, ó, você vê aqui, ó, Peter e tudo mais, é uma coisa linda, cara. Então, fica a indicação, dá uma olhada nisso daqui, dá uma chance, você ainda encontra com preços aí legais, então acho que vale a pena você correr atrás, porque é um título bem interessante. E ele não morre só aqui, tá? Ainda você tem o Universo e o Paraíso X, que é a continuação, porque isso daqui não é o único volume. E o final disso daqui é sensacional. O jeito que acaba é muito legal. E eu já comecei a ler um pouquinho ali da sequência, né? O Universo. E é bem interessante o jeito que acaba. Eu não vou falar, cara. Eu não vou ser o tipo de pessoa que vai falar isso daqui. Porque eu acho que isso daqui tem que ser lido. Então é isso. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Novamente se inscreve. Faz as coisas todas aí. Porque eu acho que isso vai ser legal pra ter um feedback. E acho que é isso. Um beijo, um abraço e tchau.